do Centrão têm defendido ao presidente Jair Bolsonaro que reconheça o resultado das eleições. Mas o mandatário tem sinalizado que antes quer conversar com as Forças Armadas sobre o resultado da fiscalização do segundo turno. Um pouco já foi adiantado pela nossa reportagem, né? E essa apuração agora, eu vou pedir que volte para conversar conosco, do Gustavo Uribe. Uribe, conta pra gente, ele quer o quê? Pescar alguma coisa nessa investigação, auditoria, ou que seja, documentos e dados das Forças Armadas ou não? Ele só quer fechar o ciclo. Qual é a razão disso aí? Mas fechar o ciclo, Sidney. Ontem o presidente Jair Bolsonaro chegou a ser pressionado por dirigentes do Centrão a se manifestar. Eles disseram ao presidente de que é o momento, já que várias organizações internacionais, líderes mundiais e também as instituições brasileiras já tinham reconhecido a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro, no entanto, não quis fazer nenhuma manifestação e sinalizou que teria este tipo de fala hoje. O que ele tem sinalizado nos bastidores, segundo algumas fontes palacianas, de que antes ele quer conversar, como disse o Pedro Teixeira, que ele quer conversar com Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, e também com as Forças Armadas, para saber qual foi o resultado daquela fiscalização das urnas eletrônicas no segundo turno. No primeiro turno, as Forças Armadas fizeram uma espécie de apresentação no Palácio do Planalto. A informação que a gente tem de bastidor é que não identificaram nenhum tipo de ameaça ou risco de fraude, mas que fizeram o mesmo projeto de fiscalização no segundo turno. O prazo dado pelas Forças Armadas é que esse relatório oficial sairia até o final de novembro, mas um diagnóstico já teria sido feito nos bastidores. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião pela manhã, eu e a Basília Rodrigues apuramos, com ministros da sua confiança, e o que teria sido tratado, segundo alguns interlocutores do presidente, seria como ele deve proceder os próximos passos e mais, se haveria ou não uma transição. A transição ela é prevista em lei, com a indicação e nomeação de nomes, por exemplo, da equipe petista. Resta saber se a estrutura, por exemplo, do CCBB, aqui em Brasília, que foi usada por Jair Bolsonaro na transição com Michel Temer, seria cedida aos petistas. Há a expectativa de que nas próximas horas Jair Bolsonaro também se reúna com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, para saber como o PL deve se manifestar. Eu conversei há pouco com o vice-presidente Hamilton Mourão. Perguntei qual tinha sido a opinião dele do resultado. Ele disse que não foi candidato e que só vai se manifestar depois de Bolsonaro. Uai, seu app de vídeos curtos.